E aí, Nutri, eu vou usar açúcar ou adoçante? A resposta é depende. Depende em que momento da dieta você está, depende se você tem alguma patologia ou não. Mas o que é muito importante, gente? O adoçante, ele não é para usar 1 minuto de adoçante. Eu brinco assim. O que é 1 minuto de adoçante? É você pegar o seu café, o seu chá, virar o vidrinho e apertar assim. Não! Adoçante são algumas gotinhas. 3 gotinhas, 4 gotinhas. Por quê? Porque depois de uma certa quantidade, a nossa papila gustativa, ela adormece, ela amortece. E aí fica aquele gosto amargo. Então, saturou a papila gustativa, você pode colocar 10, 20 ou 30 gotas. Não vai mudar, não vai ficar mais doce. Um produto adoçado com açúcar, ele tem um sabor. Um produto adoçado com adoçante, ele tem outro sabor, são produtos diferentes. Não adianta colocar mais adoçante achando que o produto vai ficar com o mesmo sabor do açúcar. Não vai, são produtos diferentes. Lembrando que é o ideal, nem açúcar, nem adoçante. Acostumar o nosso paladar. Como que a gente faz isso? Diminuindo o açúcar e diminuindo o adoçante. Tem pessoas, isso é muito individual, depende do emocional, do perfil de cada pessoa, que prefere cortar de uma vez. Vou tirar tudo. Pode ser, pode funcionar. Tem pessoas que preferem diminuir gradualmente. De 1 colher eu vou passar para meia, depois eu passo para 1/4 até zerar. De 6 gotinhas vou passar para 4, depois para 2. Comigo, como que funcionou? Foi diminuir gradualmente. Eu usava umas 5, 6 gotinhas de adoçante, eu passei para 3, fiquei bastante tempo com 3. Eu achava que eu não ia conseguir. E aí depois coloquei uma, eu falei, não é que ficou saboroso? Até que eu consegui tirar. Então, cada pessoa tem uma individualidade, mas o que é muito importante? Comece, tente, diminua. Agora eu vou falar de outra coisa importante. Uma preparação, por exemplo, fazer um bolo. Um bolo de chocolate. Nutri, o que eu uso? Coloco um açúcar, coloco um xilitol, por exemplo, que é um adoçante que pode ir para o forno, fogão. O que eu faço? Depende também. Se você colocar um açúcar, por exemplo, um açúcar de coco, e você comer uma fatia de 100 gramas, você vai consumir pouco açúcar. Agora, se você colocar um adoçante e consumir, não tem caloria do açúcar, eu posso comer mais. Aí você coloca um xilitol ou um stevia 100% e você come 300 gramas de bolo. Não vai fazer bem. Então, a quantidade faz diferença. Agora, se você falar, não, vou comer 100 gramas de bolo, independente do açúcar ou do adoçante. Se você for diabético, se você tiver numa estratégia cetogênica, se você tiver numa estratégia de perda de peso, em que a gente está enxugando bem a caloria, eu recomendo usar o adoçante. Ou xilitol, ou eritritol, no caso ele pode ir no forno e fogão, né? Ou stevia 100%. Agora, se você está numa fase de manutenção de peso, de reeducação alimentar, de saúde, por exemplo, para as crianças, para fazer na sua casa, recomendo usar o açúcar em pequena quantidade. A mesma estratégia do café a gente pode fazer para o bolo. Então, o café você usava 1 colher de açúcar, vai usar meia. O bolo a mesma coisa. A receita está escrito para você usar 2 xícaras de açúcar, você pode usar 1,5. Depois, de 2, 3 vezes que você fez a receita, coloca uma. Dá pra gente diminuir o açúcar das receitas também e acostumar o paladar, sentir o sabor da comida que você gosta e viver de bem aí com os açúcares e com o que é doce nessa vida. Porque doce tem que ser a vida é doce, não necessariamente o que a gente está comendo e o que a gente está bebendo. Deixe o doce para um evento, para um dia que realmente você está com vontade de comer um brigadeiro, de comer um chocolate, come em pequena quantidade. Mas não acostume o seu paladar a comer doce, sentir sabor doce todo dia. Isso não é saudável, não faz bem para a saúde e não ajuda no emagrecimento. Tá bom, gente? Será que eu tirei as dúvidas sobre açúcar e sobre adoçante? E você, vai diminuir o doce da sua vida, o paladar doce? Me escreve aí nos comentários. Até a próxima!